o vídeo de hoje é um livro bastante interessante, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. É uma referência quando a gente fala em finanças, planejamento financeiro, planejamento familiar. Por que ele escreveu esse livro? Quando o Cerbasi escreveu o primeiro livro dele, né, alguns leitores, enfim, eles comentaram de um certo tabu que eles tinham de falar sobre dinheiro e falar abertamente sobre dinheiro com o próprio companheiro. E aí então veio a ideia dele fazer um livro dedicado específico realmente para casais. E aí um dado bem interessante que ele coloca aqui no livro é uma pesquisa que foi feita em junho de 2004 pela revista Você. Dos 150 casados, quase 40% desse número eles assumiram que tinham conflitos ou brigas por conta de dinheiro ou alguma despesa excessiva ou do homem ou da mulher, mas eles passavam por algum conflito, algum problema referente a dinheiro. E esse realmente é o principal propósito do livro. É realmente orientar, é dar realmente um norte, várias e várias orientações que ele dá ao longo do livro, desde como eu posso cortar um orçamento, enfim, algumas ideias que realmente faz a gente refletir e faz a gente nos perguntar realmente, né, como que a gente está, qual a nossa situação financeira hoje e como é realmente a relação referente ao dinheiro dentro de casa, dentro da relação, dentro do casal. Então, esse livro é bem interessante. Já desde já, considerem se estão inscrevendo no canal, já fica aqui até o final, tem várias dicas aí que eu vou dar aqui para vocês. Bom, galera, e aí já coloca no comentário aí o que vocês acham aí, quem que gasta mais, o homem ou a mulher? Coloca aí no comentário, depois eu dou uma olhada. Bom, quando a gente fala de dinheiro, é importante a gente já colocar um ponto importante que ele tem muita relação com as nossas crenças, né? O como a gente enxerga o dinheiro hoje na nossa vida. Qual a referência que a gente tem, né? Qual a referência, se é o pai, se é a mãe, se é um irmão, qual a referência que a gente tem, né? Desde quando a gente é pequeno, referente a dinheiro. Como lidar, como cuidar, como investir o nosso dinheiro. Então isso é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Mas quando a gente fala, e esse é um dos primeiros passos para a gente quebrar esse tabu de falar mais de dinheiro e, quem sabe, melhorar a nossa relação com ele, melhorar nosso planejamento financeiro, é ligar o dinheiro aos objetivos, a objetivos e metas. Ou seja, quando eu falo que eu tenho uma renda e eu preciso dividir ela, eu posso planejar melhor, eu posso colocar, traçar alguns objetivos e metas junto com o meu companheiro. Então aí já parte um primeiro passo de a gente já mudar um pouquinho esse conceito de dinheiro no nosso relacionamento. E aí, no livro ele comenta, tem várias histórias também, vários casos. Eu vou ler um desses aqui, e aí eu já vou compartilhar com vocês aqui o perfil dos casais, ou um perfil individual. São 5 tipos de perfis que ele coloca no livro que eu vou compartilhar com vocês. A história de um casal. O casamento deles teve a ajuda do pai, no caso do pai da noiva, e com 4 anos depois, a dívida deles, né, da casa, do apartamento, já estava quase sendo quitada, e eles possuem uma caderneta de poupança com recursos que eles guardaram no passado. O Pedro, que é o esposo aqui no texto, ele que faz o controle financeiro do lar. No entanto, ela que faz as compras fora de casa, no supermercado, até porque ele não gosta de fazer as compras. Então, o Pedro, ele explica para a esposa, né, o porquê de cada decisão de investimento e também aproveita a capacidade dele que ele tem de organizar e de montar listas também para ajudar ela a fazer compras melhores, com preços melhores. A esposa também aceitou desenvolver o hábito de guardar recibos e anotar em agendinhas, então ajuda também a fazer o controle financeiro. A meta de ambos, a meta dos dois é passar a contribuir mensalmente com o plano de previdência privada assim que eles finalizarem de quitar o apartamento. E esse mesmo valor que eles pagam, né, por mês passará a ser destinado para esse plano. E aí que escreve, né? Afinal, eles já se habituaram a um padrão estável de gastos. Então, se quiserem até voltar e ouvir de novo essa história. Mas, em resumo, alguns pontos chaves que tem nesse texto que é interessante a gente compartilhar e tomar também como lição se a gente achar interessante. Primeiro, né? O esposo faz o controle, então existe um controle financeiro ali nesse lar. A esposa faz as compras fora, então é uma forma que eles se organizam. O esposo explica para ela, né, as decisões, o porquê dos investimentos que ele faz, ou seja, tem um diálogo ali no casal, com ele, entre eles. A esposa também, ela começou a fazer alguns controles em agenda, então eles, de alguma forma ambos, né, eles estão em prol ali de se organizar melhor financeiramente. A meta de ambos, então é importante também aqui ter uma palavra-chave. Então eles têm uma meta, né, eles têm alguns objetivos definidos. E aqui comenta do padrão estável de gasto. Então, mesmo eles parando, quitando o apartamento, eles vão pegar esse valor
e vão colocar para poder investir a longo prazo. E vão manter o mesmo padrão de vida, em geral é isso. Basicamente ele fala de 5 perfis, aqui entre poupadores, gastadores, descontrolados, desligados e financistas. Então, no geral, e aí fica também, coloca no comentário depois aí, conversa entre vocês para ver qual que é o perfil de cada um. Às vezes um é poupador, o outro é gastador, um é financista, o outro é desligado. Mas em resumo os poupadores, então eles sabem que é importante guardar. Os gastadores, né, o importante é gastar hoje, torrar hoje, não sabe nem se amanhã vai existir. Os descontrolados, não sabe quanto dinheiro entra e nem sabe quanto que sai também. Os desligados, eles gastam mesmo do que ganham, isso é bom, porém não sabem quanto, então realmente são bem perdidos quanto a isso. E os financistas, realmente eles, se não ter o cuidado, eles acabam sendo considerados chatos de tão rigorosos que eles são com controle, elaboram planilhas, entendem investimento, então realmente são referência em investimento e investimento a longo prazo. Então esses são os perfis, coloca depois aí no comentário qual o perfil de cada um de vocês ou o perfil do casal. O próximo tópico que comenta no livro é: o orçamento dá para cortar? Claro, o primeiro passo é a gente fazer sobrar dinheiro. Para fazer sobrar é gastar um pouco a menos. Só que normalmente a gente pensa, poxa, mas o que eu tenho já está difícil de às vezes pagar as contas e tá complicado de tocar com o que entra. Mas claro, e aí é o ponto que ele coloca uma dica importante. É realmente estar nos pequenos gastos, naqueles pequenos gastos que às vezes fogem do nosso controle. E quais são esses pequenos gastos? Ele comenta até aquela gorjeta que a gente dá às vezes para alguém, aquele pãozinho que você compra 2 pãozinhos na padaria, então, ou seja, aqueles gastos de 2, 3, 4 reais, aqueles gastos menores fazem grande diferença. E a dica que ele deixa aqui não tem por onde correr, ou é anotar realmente, planilhar, anotar de alguma forma para a gente controlar, e aí sim, olhando todos os gastos que a gente tem na semana, no dia, na semana ou no mês, para a gente ver realmente aonde cortar e aonde poder reduzir. E ainda assim, falar, poxa, mas tudo isso eu controlo, não é esse o problema. E aí vem outro ponto de realmente olhar cada gasto que a gente tem ainda onde tem oportunidade. Então, às vezes você foi lá e comprou uma roupa. Poxa, será que não tem um tempo melhor, né, no ano que não tem uma promoção que você possa economizar? Ou será que não tem um supermercado mais barato, um atacado que você pode comprar com preço mais barato? E entra outras dicas que ele nos fornece no livro aqui também. O próximo tópico é estabelecendo metas. E a gente falou que para melhorar o planejamento, para melhorar quanto a finanças no relacionamento, a gente precisa colocar metas e objetivos, e isso é fundamental. E ele coloca aqui que às vezes algumas metas elas podem ser grandes. Ele coloca um exemplo para nos fazer realmente refletir. Se para comprar um carro a gente resolver poupar R$ 300 todo mês e aplicar esse valor por 5 anos a uma taxa de 0,6% ao mês, ou seja, eu vou desembolsar nesses 5 anos R$ 18.000. O rendimento, o total desse depósito, mais o rendimento, vai totalizar R$ 21.539,42. E olha a diferença que ele coloca aqui para nós, quando a gente pega esse valor de R$ 21.589,42, a gente utiliza ele para comprar o carro, ou seja, eu vou comprar e vou parcelar em 60 vezes. A gente passa a pagar uma prestação de R$ 429,54, ou seja, inverte. Antes o dinheiro estava trabalhando para mim, agora eu vou desembolsar, eu vou ter que comprar esse carro, eu vou pagar muito mais juros do que se eu tivesse aplicado esse dinheiro. Então é interessante passar essa, para a gente ter e começar a ter essa noção. Claro que vem algumas perguntas, né? A gente fala, putz, mas eu preciso de um carro, eu preciso comprar ele hoje, agora, porque eu necessito. Claro, aí vai ter que ver a melhor forma de adquirir isso. Mas se eu consigo ainda assim, quem sabe evitar ou comprar mais para frente, o pensamento aqui e o que nos direciona é por que não pegar esse valor que eu compraria e investir a longo prazo? E aí, com o dinheiro do retorno, eu, quem sabe, ir pagando, né, de alguma forma ou comprando um pouco mais para frente. Então, uma dica bem interessante que ele coloca aqui para gente. Independência financeira. E aí é bem legal a frase que ele coloca como independência. É rico quem tem uma vida feliz, saúde para vivê-la e também uma renda garantida para manter essa felicidade conquistada ao longo da existência. E a felicidade se constrói com escolhas, inclusive do padrão de consumo que deseja ter. Então aí vem uma pergunta, né? Qual que é o padrão hoje de vida que eu quero ou que eu tenho? Ou o padrão que eu quero? Será que eu já estou vivendo ele? Ou será que eu posso dar um passo para trás, reduzir de alguma forma, economizar também de alguma forma hoje, para poder depois, mais para frente, ter um padrão, quem sabe melhor, um padrão desejado aí do casal, enfim, um padrão que a gente gostaria de ter. Então é bem interessante pensar nisso também, refletir. E a independência financeira, aqui ele dá um exemplo também, e realmente
a forma da riqueza, né? Gastar menos do que a gente ganha e investir a longo prazo, e aí a gente tem uma chave, né? Que é o tempo, o aporte, o tempo e a taxa de retorno que a gente vai ter ao longo do tempo. Ele dá um exemplo aqui, né? Se a gente investir em CDBs, LCIs, né? Comprar ações também, ações brasileiras, comprar a longo prazo, ele deu um exemplo aqui, há uma taxa de 0,4%, e se eu quero ter todo mês o dinheiro trabalhando para mim, eu quero ter um padrão de vida que eu gaste R$ 3.000 todo mês, eu precisaria ter R$ 750.000, né? Ele até coloca aqui, poxa, mas esse valor realmente é bastante coisa. Mas, é o que ele falou, né? O investimento a longo prazo é aquilo que a gente tem que pensar um pouquinho hoje, quem sabe garimpar um pouco, fazer um esforço bem grande para a gente conseguir essa independência financeira. Então, um exemplo que ele colocou aqui no livro aqui que é bem interessante. E algumas dicas que ele passa também onde a gente economizar. Então são várias dicas que ele coloca no livro, referente à energia, telefone, compra no supermercado, então é bem interessante. Ele colocou aqui, por exemplo, no telefone. As ligações entre celular da mesma operadora normalmente custam menos do que se fossem feitas entre um telefone fixo e um celular. Então, às vezes são ações ou práticas no dia a dia bem simples que a gente acaba passando, né, e deixa de economizar. No supermercado, é decisão muito mais sábia fazer compras com frequência maior, semanal ou quinzenal. Então, é lógico que vem da necessidade de cada um também, mas qual que é a frequência que a gente faz as compras? Ou aonde a gente compra? Será que a gente pesquisa? Será que no mercado mais próximo, que é mais perto, realmente é o mais barato? Ou um pouco mais longe, mas vai ser mais barato, né, os produtos que normalmente a gente compra? Então, a gente sempre tem alguma oportunidade de economizar, né? Que nem ele fala, liquidações, ofertas. Então, em algum momento a gente pode aproveitar essas oportunidades também. E coloca que ele fala também sobre manter 2 carros ou apenas um. A gente sabe que um carro, lógico, ele dá muito gastos, né? E aqui ele até colocou uma tabela ilustrando um pouco do valor, quando a gente tem um carro comum de R$ 20.000, ele coloca no ano, o total de gastos é de R$ 11.000 num carro popular de R$ 20.000. Ou seja, seguro, IPVA, combustível, estacionamento, caso precise, manutenção, depreciação. Então, quer dizer, é de pensar, né, realmente. Lógico, às vezes tem a necessidade, aí não tem o certo ou errado nesse momento, mas vale a pena ter, né, um carro, dois. Então, são contas que a gente precisa fazer e realmente está em caixa no orçamento. E claro, sempre linkando, como comentei no começo do vídeo, aos objetivos e metas. Né? Se a gente quer, por exemplo, ter mais oportunidade de investir, aumentar o aporte e investir a longo prazo, né, provavelmente eu tenho que enxugar algumas coisas. Mas é um dado bem interessante que ele comenta aqui referente ao automóvel, que lógico que ele tem um gasto absurdo. Ele até passa aqui, né? Ele não considera o valor, se eu tivesse que aplicar o mesmo valor que eu gasto com o carro, se eu aplicar esse valor por ano e o que ele rende, eu vou ter realmente até muito mais retorno do que o gasto em si com o próprio carro, né? Só vou compartilhar aqui na tela uma sugestão da divisão da renda. Não exatamente está aqui no livro dessa forma, tá? Mas eu vou colocar só como sugestão, então não é um padrão e tudo mais. Claro que também não está escrito na pedra. Aqui ele mostra, né, 50% para despesas básicas em gerais, né, aluguel, luz, água, mercado, celular, enfim, gastos com o carro. 20% investimento financeiro a longo prazo, e aí claro que aqui é um ponto importante, porque antes de mais nada a gente precisa, é claro, pesquisar, estudar, conhecer, para poder, né, iniciar algum tipo de investimento. 10% em educação, e aqui é investimento mesmo, né, olhando para si, livros, mentorias, cursos, enfim, investir no nosso conhecimento é básico, isso é fundamental. 10% merecimento, isso é mais né, celebrar, enfim, alguma conquista, algo do tipo. 10% também doação e caridade, caso queira também contribuir. Então, assim, isso é uma sugestão de divisão. Pegando exemplo aqui num salário aí de R$ 4.000, ele fica dessa forma. Aqui à direita ele fica dessa forma a distribuição. Mas claro que isso é uma sugestão, tem pessoas que usam aquele método 50, 30, 20, enfim. Basicamente é bem parecido. Mas o importante, né, realmente é ter realmente, como eu falei, né, desde o início, a clareza realmente do que está entrando, ter o controle, que seja em planilha, inclusive na descrição desse vídeo eu vou deixar um link também com uma planilha, caso queiram fazer algum teste, né, tá bem simples de utilizar para poder controlar, fazer realmente esse acompanhamento semanal ou quinzenal, mensal com o cônjuge também é fundamental, colocar as metas, escrever as metas no papel, né, buscar de alguma forma, isso é importante porque faz com que a gente, né, coloque, jogue para nossa mente todo o esforço e trabalho que a gente vai em direção dessa meta, então é importante.
Bom, quem está finalizando, então foram várias dicas aí do livro. Então, se organizar, fazer um controle, olhar também, né, fazer essa pergunta, como que é o meu perfil hoje, e também qual o perfil que eu busco também, qual o perfil que eu quero ter, mesmo que eu não tenha o que eu gostaria hoje, mas qual o perfil daqueles 5, né, que eu passei, qual daqueles que a gente almeja enquanto casal também. Né? Então é importante discutir, né, isso também entre vocês. Então, investir a longo prazo para o casal, para os filhos também. Vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de links que dá para fazer, né, se cadastrar. Claro, sempre estudem, pesquisem, cadastro, mas alguns links de alguma corretora, enfim, para caso alguém tenha interesse de fazer algum tipo de investimento. Sim, claro que o livro ele dá bastante dicas, né, de a gente economizar, de cortar gastos e tudo mais, mas claro que a gente também tem que ter, na minha opinião, um pensamento de, claro, de também entrar, multiplicar rendas, entrar de alguma forma, né, por algum outro meio também a gente, além, né, de economizar, ter a oportunidade também de entrar de alguma forma ou outra fonte de renda. Uma delas é o investimento a longo prazo, como eu comentei. Então vai vir, né, dividendos, lucros, né, das empresas que elas compartilham e outras fontes de rendas também, né, outro trabalho, rendas extras, então vai ajudar muito na receita também. Então não somente, e claro, buscar economia, buscar de alguma forma gastar algo que não, a gente achar que não é necessário, mas também essa entrada de receita também faz todo sentido, claro, quando a gente fala num plano financeiro também. Se paguem primeiro, né? É importante, se paguem primeiro é no sentido de olhem para o plano, para as metas, para os objetivos, garantam isso. Então é importante, pensem sempre antes de comprar, antes de agir. Né? Às vezes a gente consegue fazer algum gasto de uma forma mais inteligente. Então essas são, acho que são as dicas mais valiosas que o livro me trouxe, né? Que eu quero compartilhar aqui com vocês. E é isso, se gostou do vídeo aí, se gostar do vídeo também deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, né, com os casais, com as pessoas que vocês acreditam que seja interessante saber aí e aprender também, beleza? Fico por aqui, obrigado e até a próxima.